Shalom, tudo bem? Tudo bem com todos? Seja bem-vindo a mais um episódio dessa série, dessa saga sobre o dilúvio. E este é o 7º vídeo sobre o dilúvio. Espero que você tenha visto os outros 6. Abra a sua Bíblia para acompanhar uma leitura rápida, em português mesmo. O texto nosso está em Bereshit, capítulo 8. Seja bem-vindo ao meu canal Pergunte a Jartov. Qualquer dúvida você coloca aí nos comentários, tá bom? Versículo 18. E saíram Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal selvagem. Não vamos começar no versículo 15, que eu quero fazer uma observação. Então Deus falou a Noé, dizendo: bom, eu, Jartov ben Yehudá, não acredito que tenha sido o Eterno em si, o Criador do Universo. Acredito que tenha sido seres evoluídos. As pessoas vão chamar de anjos, vai dar vários nomes. Tenho minha convicção do porquê não foi o Eterno. Estou lendo o texto em hebraico e sempre que aparece, ou quase sempre que aparece a expressão Yud Rei Vav Rei sozinho, normalmente se refere ao Eterno. Quando aparece Yud Rei Vav Rei Elohim juntos, normalmente é um ser evoluído. Aqui aparece Elohim sozinho, sem nenhuma referência ao Eterno. Claro que alguns vão dizer que isso não é tudo, que não sei o que. Tá, eu estou abordando um assunto. Eu não estou me baseando só neste versículo, estou me baseando pelo estudo geral da palavra Elohim, como ele aparece. Mas vamos lá. Vamos voltar ao versículo 18. E saíram Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se arrasta sobre a terra, segundo suas famílias, saíram da arca. E Noé construiu um altar ao Eterno. E tomou de todo animal puro e de toda ave pura e ofereceu ofertas de elevação no altar. No versículo 6 já tinha sido falado, né? Capítulo 7, versículo 1. E o Eterno disse a Noé: vem tu com toda a tua família à arca, pois vi que eras justo diante de mim nesta geração. A primeira pergunta é: qual o senso de justiça havia naquela época? Já que no capítulo 6 já dizia que toda a terra estava corrompida, eu já falei aqui em um dos vídeos, e todo o propósito, todo o planejamento do coração do homem era continuamente mau. Então, qual o senso de justiça que havia naquela época? Deixa eu falar uma coisa, em outros vídeos talvez eu explane mais isso. A Torá não é um livro, a Torá que temos em mãos não é um livro que foi feito num passe de mágica, de uma hora para outra. A Torá não é um livro religioso. A Torá é um livro cultural. E uma cultura se forma ao longo do tempo. Você não forma uma cultura da noite para o dia. Não tinha nada ali, aí pá, chegou todo mundo ali, começou a fazer aquelas coisas, aqueles movimentos. Não. Vai se formando. Então, tinha uma época que eles trabalhavam em bronze, tinha uma época que eles trabalhavam com ferro, tinha uma época que eles trabalhavam... Tá entendendo? Então vai se formando aquela cultura de trabalhar com aquele material, aquele tipo de dança, aquele tipo de desenho. Então, à medida que a cultura vai sendo formada, as leis foram dadas. Tinha algumas leis iniciais, tá? Que foi dado lá para Ish Havá, Adão e Eva. E à medida que o tempo passou, que as pessoas se multiplicaram, o ser humano foi multiplicando, foram sendo dadas as leis. Então você vê várias leis. Quem já estudou comigo algumas questões da Torá já sabe disso. Várias leis que Moshe vai dizer assim, deixa eu dar um exemplo. 6 dias trabalharás, né, e no 7º descansarás. Deixa eu dar outro exemplo, porque não era assim que você está dizendo. Deixa eu dar um exemplo mais claro. 6 anos trabalharás para o seu Senhor e no 7º ano sairás forro. Porque não era assim. Existia uma cultura, que é por isso que o povo foi tirado,
e que o povo ficava o tempo todo lá trabalhando para o seu Senhor e nunca pagava suas dívidas. Mas quando Moshe sai do centro do Egito, ele começa a receber novas leis, novas orientações, porque agora é um povo. Entrou no Egito 70 pessoas. 70 pessoas não é um povo. Tem famílias aí que tem mais de 70 pessoas e por isso não é um povo. Quando sai um povo. Então o povo precisa de uma constituição. No entanto, você encontra as leis da Torá no Egito, na Babilônia, na Suméria, em tudo quanto é região antes de Moshe. Então a Torá não começa com Moshe, como muita gente pensa. E Noah já tinha esse contato com a Torá. Ele já tinha, naquela época as pessoas já tinham, foi usado algum parâmetro de justiça. Tudo bem, se você não estiver convencido, esse texto aqui mostra bem claro, animais puros e animais impuros. Como que Noah saberia isso? Não é estranho? Como que ele saberia com os animais puros, os animais impuros? Como é que uma pessoa descreve claramente o Tahor, o puro e o impuro? É claro que existia um parâmetro. É claro que já existia a escrita. É claro que já existiam determinadas leis naquela região. As pessoas já tinham uma base concreta do que fazer e do que não fazer. Não era adivinhação. As pessoas preferem hoje se basear por filmes. A pessoa está lá do nada e aí pá, ouve uma voz e aí começa a... Não foi assim não. Isso são filmes. E as pessoas estão com isso na mente, com essa ideia na mente. Está lá o filme Abraão, né? Vou falar na linguagem normal. Abraão, e ele toma aquele susto. Tá? Os personagens todos tomam susto. Não, era comum o contato das pessoas com os seres evoluídos, era muito comum. Era muito comum. Abraão vê 2 personagens vendo, 3 personagens vindo até ele, e ele, Sara, prepara aí um alimento aí, e ele comendo na frente de Abraão, sentado. Entendeu? Era comum o contato, não era assustador. Claro que com o tempo isso foi modificando um pouco, a mesma coisa da Torá. À medida que o tempo passa, os seres evoluídos podem aumentar o contato ou diminuir, a depender do que está acontecendo. Com Noah não foi diferente. Eles viram em Noah algo diferente dentro de um parâmetro que eles estão observando. Tá? E quando é dito aqui animal puro e impuro, se você ficar com a ideia de que foi Deus quem falou, aquela coisa fantasmagórica, realmente você não vai entender o texto. Você não vai entender o texto. Tá, você pode discordar de mim. Mas esse é o meu posicionamento dentro do que eu estou lendo em hebraico. Isso não diminui minha fé. Isso não faz com que eu não acredite no dilúvio. Não faz com que eu não acredite na história de Noah. Não diminui nada, pelo contrário. Eu acho espetacular a ideia de ele ter se comunicado com seres evoluídos. Eu ainda vou fazer uma série de vídeos específicos sobre os seres evoluídos. Eu chamo seres evoluídos, você pode chamar de anjos, você pode chamar... Entende? E anjos são seres evoluídos, ou você acha que não? São seres evoluídos. Então eu só estou fazendo uma tradução mais diferenciada. Então esses seres chegaram lá e Noah construiu um altar. Um altar. Porque o Criador do universo precisaria de um altar. É necessário que você questione, só que as pessoas colocaram na cabeça de alguns que questionar é falta de fé. Isso é uma coisa antiga. Gente, não é falta de fé questionar. Questionar é um sinal de sabedoria. Quanto mais você questiona, mais você aprende. Entende? Você questiona, vai em busca e descobre e aprende. Claro, tomando devidos cuidados, mas a questão é que você evolui naquele conhecimento. Então Noah fez um zavar, fez um misber, fez um altar. Tá? É diferente, misber, o zavar, é diferente de chabar. Chabar também é sacrifício, mas não se torna um altar. Zavar se torna um altar. Então você percebe que ele tinha o conhecimento
ele tinha como discernir uma coisa da outra. O tempo todo no texto mostra o discernimento que Noé tinha, e não era à toa. Mesmo porque ele estava no meio de uma geração que não seguia isso. Então isso prova que a Torá não foi dada inicialmente a Moshe. Agora Moshe foi o grande reformador. Tá? Não vou entrar em tantos detalhes não, que aí já é um outro assunto. Mas não fique pensando que Noé não tinha contato com a Torá. Não fique pensando que a Torá foi dada de um dia para o outro. A Torá foi dada com o tempo. E a Torá já estava no Egito. No entanto, quando chega na época de Moshe, Moshe disse para o irmão não casar com o irmão. Mas o rei do Egito casava com a irmã. Porque na época deles, eles tinham uma situação. Quando Moshe sai do Egito, eles têm outra situação. Entendeu? Então a Torá foi sendo dada à medida que o povo evoluía. Quando o povo ficou realmente concentrado, já pronto para entrar numa terra que tinha sido prometida ao seu antepassado Abraão, aí sim a Torá ficou completa e de lá para cá não se muda. Entende? Gostou do vídeo de hoje? Tem dúvidas sobre o assunto? Eu quero que você comente. Eu não quero ser o dono da verdade. Eu coloco o meu posicionamento, mas eu quero saber qual o seu posicionamento em relação a cada assunto. E se você não for inscrito no canal, não custa nada. É um botãozinho vermelho que está aí abaixo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha com o maior número de pessoas para que consiga conversar conosco e nos veremos no próximo vídeo. Shalom!